Foi? Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Tá confortável aí, Fabinho? Tudo tranquilo aí, Fabinho? Fabinho hoje tá feliz. Ele trouxe o irmão dele, Carlos. Antônio mesmo, Antônio. Cícero também tá aqui. Eu já tive uma consulta ali com o doutor Bruno. Ele me ajudou já na minha panturrilha. Hoje tem dois doutores aqui. Um já me consultou, eu ia hoje à tarde para o médico para me ver qual é a dor na minha panturrilha, eu já não vou precisar mais ir. Hoje eu tenho uma tarefa aqui complicada, falar sobre o que é o Evangelho em pouco tempo. Não é brinquedo não, viu, Flavinha? Verinha, tá confortável? Mansula, tá acordadíssima? Eis-me aqui. Vamos lá? Eu vou começar essa mensagem de hoje fazendo um alerta muito importante. Israel, irmã Dulce, Mansula, Verinha, não acredite em tudo. Olha o que eu vou dizer, hein? Não acredite cegamente em tudo que pregadores que andam subindo aqui no púlpito, aqui em muitos lugares, fala e prega. É muito sério isso que eu estou dizendo, sim ou não? Sim. Não acredite cegamente em tudo que todo pregador disse e prega. Olha o que eu estou dizendo. Complicado, hein, Flávio? Desconfie, avalie, questione, porque todo pregador é falível. Vocês viram a música que Gibbs cantou? Ele diz assim: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho mudou. Quem era servo, agora se acha Senhor. E diz a Deus o que ele deve ser. É ou não é o que a gente anda escutando por aí? Gente dizendo, eu determino e Deus cumpre. É ou não? É fato, meus irmãos e meus queridos visitantes. Pregadores famosos falam muita coisa que não deve dizer. Como eu não sou famoso, eu tenho muito cuidado com o que eu digo. Os motivos são muitos, sabe? Eu vou listar 5 aqui, vocês vão ver. Primeiro motivo. Todo pregador é pecador. Se ele é pecador, ele já é falho por natureza, sim ou não? Sim. Todo pregador é humano. Se ele é humano, ele é por natureza imperfeito, sim ou não? Sim. Agora o terceiro motivo é uma coisa complicada. Ele pode estar legislando em causa própria. Ele tem interesse no que ele está dizendo. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque é falta de retidão com o Evangelho. É mau caratismo. Eu conheço muito pregador que prega coisa porque ele tem interesse no que está dizendo. É verdade o que eu estou dizendo ou mentira? Quarto motivo. Às vezes o cara é bem intencionado, sabe? Ele não tem maldade, mas ele se equivoca. Quinto motivo. Falta nele conhecimento para ele falar de uma coisa tão preciosa que é o Evangelho de Jesus. Ele é raso. Ele não tem profundidade. Aí ele fala besteira e fala até heresia. Porque ele não tem conhecimento do que ele está falando. É por isso que todo pregador sério, porque tem muita porqueira falando, muita gente porqueira falando do Evangelho, ele precisa conhecer 2 disciplinas acadêmicas que ancora e sustenta a análise e interpretação do texto sagrado. E não é só do texto sagrado não, texto filosófico também. A exegese e a hermenêutica. Essas 2 disciplinas científicas, ela nos ajuda muito a compreender
o significado, o contexto do Evangelho. E não é assim, a gente fala o que pensa, não. Existe ciência por trás disso. E metodologia muito rigorosa. Eu quero hoje, nessa introdução, perder um pouco de tempo com isso, ganhar um pouco de tempo com isso, para a gente entender. Presta atenção. Não é importante só a gente ouvir uma mensagem com essa lente, não. Mas quando a gente vai ler a Bíblia também, você tem que pôr essa lente da exegese e da hermenêutica. Quando a gente vai ler também, precisa saber disso. Por que é importante esse filtro? Porque tem muita gente falando besteira, heresia, e tem muita gente acreditando no que não deve. A fé cristã ela é balizada, ela é alicerçada numa coisa chamada verdade. Então, se você não escuta a verdade, você está no mau caminho. E pessoas estão usando não verdade para falar do Evangelho. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, é a verdade que liberta. Então, se você está escutando uma coisa que não é verdade, você não vai ser liberto. E o que é a verdade que liberta? A verdade liberta de quê? A gente fala, a verdade liberta, mas liberta de quê, Fabinho? A verdade nos liberta, Fabinho, de engano, de mentiras. A verdade nos liberta de ignorância espiritual. A verdade nos liberta da escravidão espiritual e a verdade nos liberta do pecado. É por isso que certas ideologias, Fabinho, são 100% contra o Evangelho. 100%. Não é 99,9%, não, é 100%. É assim que uma boa exegese, uma boa hermenêutica vai nos ajudar a refutar falsos pregadores e falsos ensinos. Eu não vou aqui dar uma aula sobre exegese nem hermenêutica, não, porque isso demora. Para vocês terem noção do que eu estou dizendo, em certas instituições de ensino é 100 horas aula no curso. Então não dá para nós, né? Eu só tenho um pouquinho de tempo aqui para falar, mas eu quero frisar um pouco o significado desses dois termos, para vocês entenderem. Para a gente aprender a colocar um filtro, na hora que a gente está ouvindo um pregador, televisão, rádio, põe um filtro. E na hora que você está escutando também, presta atenção. O que é exegese? Esse termo vem do grego, ele significa você vai tirar de dentro e você vai levar para fora. Tira de dentro e leva para fora. Você vai extrair do texto, olha que coisa importante. Você vai extrair do texto o que o autor quis dizer quando ele escreveu o original inspirado pelo Espírito Santo. Olha a importância disso. Você vai extrair do texto o que Paulo, o que Lucas, João escreveu no texto original, de acordo com o que o Espírito Santo colocou no coração dele. Olha que coisa fundamental. Então, atento para a importância disso. Na exegese séria, porque tem muita gente fazendo exegese mais séria. Não é minha interpretação, não é de Antônio, não é de nenhum pregador, não é minha leitura, não é o que eu acho, é o que o autor quis dizer, sem nenhuma margem de distorção. É sério ou não é? Não matarás, escreveu Moisés lá nos 10 mandamentos. Então não tem conversa fiada, nem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Não matarás. Não adianta inventar justificativa para o aborto. Não matarás. É Deus que deu a vida, é Ele que tira. Não adianta inventar justificativa para a pena de morte. Não existe exegese que explique isso. Não matarás. Ponto final. Então pregadores podem inventar qualquer coisa, mas o que está definido não é exegese séria, não matarás. É simples ou não? É hermenêutica. Também vem do grego o termo. Significa você vai esclarecer, declarar, interpretar com princípios e métodos.
A hermenêutica ela é ampla, ela é filosófica. Ela vai direcionar a nossa interpretação. Então, olha para vocês verem. A exegese ela vai dar o significado específico, objetivo do texto. Ela é focada. A hermenêutica ela vai nos dar a direção do processo de interpretar. Vocês estão percebendo por que tem tanta disparidade? Então, atento. Como é que essas duas metodologias e técnicas andam juntas? Estão percebendo? Então, vou ilustrar. A hermenêutica é um mapa. Você vai para algum lugar, você tem que ter um GPS, um Waze, não tem? Hermenêutica. A exegese é o que o Waze mostra, o caminho, a rota. Então, olha bem. Sem o mapa certo, confiável, fidedigno, você vai estar no caminho certo? Você vai errar a rota, o trajeto. Você vai estar no lugar errado. Então, presta atenção. Sem a hermenêutica, a exegese se perde. Você pensa que está vindo para a igreja, mas você está indo com a boca de fumo. Perceberam? Se o mapa é falso, que é hermenêutica, o local de chegada vai ser ruim. Porque o caminho, a exegese foi adulterada. É ou não é sério isso? Consequências. Se nós escutamos uma mensagem do Evangelho e que o pregador ele coloca a lente interpretativa dele, obviamente, se a gente escutar isso sem filtrar, a gente vai ser convencido do que não deve, sim ou não? Então preste atenção. Se a hermenêutica é bíblica verdadeira, preste muita atenção no que eu vou dizer. Se a hermenêutica é bíblica e verdadeira, ela não tem propósito de agradar quem está ouvindo. Preste atenção nisso. Porque o compromisso é de reportar o que o autor de fato quis transmitir. Doa em quem doer. Não tem a jeito. Percebe a importância de ler a Bíblia com essa lente? Assim filtre, queridos, tudo que você ouve. Porque tem muita gente falando aberrações sobre o Evangelho e distorcendo a beleza da palavra de Deus. Você sabe por que eu comecei essa mensagem de hoje preocupado com isso, fazendo essa introdução? Porque hoje nós vamos refletir numa mensagem muito poderosa. Eu acho que é a mais importante ferramenta de transformação da humanidade. O Evangelho de Jesus. Vou garantir para vocês uma coisa. Se nós entendemos hoje o que é o Evangelho, eu estou falando para quem não tem familiaridade com o Evangelho e para quem também tem, preste atenção. Se a gente entender hoje o que é o Evangelho, com os filtros da exegese e da hermenêutica, acredite numa coisa que eu vou dizer, a vida da gente muda. A gente vai dar um upgrade significativo de aperfeiçoamento notório com a nossa relação com Deus. Paulo vai nos ajudar hoje. Paulo, grande Paulo. Ele vai dar um texto para a gente referencial para a nossa meditação. Abra sua Bíblia, então, quem trouxe Bíblia em Romanos 1. Vamos ver o que Paulo fala. Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. E depois, nós vamos ver o que Paulo falou para Timóteo. Na carta que ele escreveu no 2 Timóteo 15. Romanos 1, 16 e 17, diz Paulo assim. Eu estou com óculos aqui só, um outro óculos. Me dá um golinho de água aí, Mari. Diz Paulo assim. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Primeiro do judeu, mas também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Aí ele falando para Timóteo, Timóteo era um rapazinho, um jovem pastor. Aí ele instrui Timóteo dizendo assim, Timóteo, procura se apresentar a Deus. 2 Timóteo 2,15. Timóteo, apresente a Deus aprovado como obreiro de que não tem se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é o quê? O Evangelho. Abaixe sua cabeça, vamos pedir para o Pai do Céu que fale para nós, os nossos corações. E assim, esquece as coisas lá de fora agora, esquece tudo. Fique concentrado agora, nesse momento aqui, nesse momento. Dedique um pouco do seu tempo para enriquecer seu espírito. Então, assim, releve as coisas lá de fora. Esquece das preocupações. Vamos dedicar esse pouco de tempo aqui a nossa relação íntima com Deus. Feche seus olhos, vamos falar. Querido soberano Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Nós Te adoramos, Senhor Deus, na majestade da Sua santidade. Te somos gratos pela renovação de Sua misericórdia que todo dia acontece. Nós te somos gratos por Tua palavra, Senhor Deus, que chegou até nós, através de pessoas tão especiais e tão privilegiadas, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas nós te somos profundamente gratos por ter enviado o Teu Filho, Jesus. Ele veio a esse mundo e Ele trouxe uma coisa maravilhosa, o Evangelho. Nós acabamos de ler uma porção pequena, uma fração desse Evangelho. Uma fração preciosa, Senhor Deus. Me dê graça, Pai, para mim ser fiel à interpretação do que Paulo quis dizer. Fiel demais, escondido às sombras da Tua cruz. Me mantenha escondido, desconsiderando toda a minha incapacidade. Derrame graça, Senhor Deus, sobre Tua igreja e todas as pessoas que ouviram essa mensagem agora, onde quer que ela for, para que ela seja entendida, mas principalmente praticada. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. O que é o Evangelho? Evangelho significa boas novas. Dependendo da versão que você tem da Bíblia, essa palavra vai aparecer de 70 a 97 vezes no Novo Testamento. Paulo é campeão de usar essa palavra. De longe, é o autor da Bíblia que mais usa a palavra Evangelho. Eu quero começar dizendo para vocês, para não ter dúvida nenhuma, o que o Evangelho não é. Porque tem muita gente falando que o Evangelho não é. Eu vou frisar, para ninguém confundir. Para ninguém baratear uma coisa que é tão preciosa. O que o Evangelho não é. E eu fui claro na introdução, afirmando que tem muita gente depreciando e apequenando o Evangelho, não foi? São muitas coisas que dizem sobre o que o Evangelho, que dele não é. Muitas coisas, eu vou destacar só 5. Primeira coisa que o Evangelho não é, presta atenção. O Evangelho não é, nem pode ser comercializado como ferramenta de autoajuda. O Evangelho não é, nem pode ser comercializado como uma ferramenta de autoajuda. O Evangelho não é uma coletânea de frases, dizeres, conselhos,
mensagens bonitinhas para motivar o nosso psicológico, para massagear nosso ego. O evangelho não é manual de autoajuda neurolinguístico para nos fazer crer nas nossas limitadas capacidades. Isso não é o evangelho. O evangelho tem poder, sim, de nos motivar, mas não é por causa disso. É porque ele fala ao nosso espírito. Ele ultrapassa essa porcaria de autoajuda. Ele aperfeiçoa nosso ego, afeta a nossa linguagem. Porque ele é ajuda que vem do alto de Deus. Olha a diferença. Então ele não é autoajuda, ele é ajuda do alto. Segunda coisa que o evangelho não é. O evangelho não é. Preste atenção, tem muito crente misturando isso. O evangelho não é manual de uso e costumes. Muita gente mistura isso. O foco do evangelho não é ensinar usos e costumes para nenhuma sociedade. As práticas, as tradições, os comportamentos e hábitos da sociedade não é foco de Jesus. Nunca Jesus se preocupou com isso. É fato que as tradições, comportamentos, hábitos, costumes de uma sociedade são sim impactados quando o evangelho chega. Porque os valores do evangelho estão acima disso. Ele é transformador, ele aperfeiçoa onde que ele chega. Mas não tem negócio de ser saia comprida, sem batom, pregar de terno porque é falta de reverência. Não tem nada disso. Jesus não usava terno. O aprimoramento numa sociedade são consequências do poder do evangelho quando ele chega. Você não se sente bem vestindo escandalosamente. É consequência. Terceira coisa, o evangelho não é ficção. O evangelho não é narrativa. O evangelho é realismo puro. Tudo, absolutamente tudo que os evangelistas se preocuparam em narrar são fatos. A veracidade dos fatos narrados são comprovadas por áreas científicas. A arqueologia prova. A história prova, a geologia prova, manuscritologia prova. Quanto mais a ciência avança, mais as verdades do evangelho se tornam factuais. Quarta coisa que o evangelho não é. O evangelho não tem obrigação nem compromisso se adequar a modismo. Tem muita igreja na moda, não tem? O evangelho não precisa ser atualizado, adaptado, adequado, ajustado à preferência de ninguém. Querer personificar o evangelho é pecado, é heresia. Customizar o evangelho é coisa de gente herege. O evangelho não tem compromisso de adaptar a forma de pensar e de agir do ser humano. É o ser humano que tem que se adaptar ao evangelho. É simples assim. Por isso que o evangelho, ele não é antigo, ele não é moderno, porque ele é atemporal. Ele fala de valores. Quinta coisa que o evangelho não é. O evangelho de Jesus não é excludente. O evangelho de Jesus não é discriminatório. O evangelho de Jesus não é seletivo. Foi feito muita barbaridade na humanidade, falando em nome do evangelho. A escravidão foi justificada através do evangelho. Racismo
é justificado através do Evangelho. O Evangelho não privilegia ninguém, nem rejeita ninguém. Jesus veio ao mundo para salvar todos. É dádiva gratuita de Deus. Glória. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Eita, Deus grande. É uma coisa maravilhosa. Vocês já perceberam até aqui como é que tem muita gente dizendo e propagando muita coisa sobre o Evangelho que ele não é? Sim ou não? Se o Evangelho não é nada disso, o que o Evangelho é, Moisés? Paulo nos vai ajudar. Eu vou dizer 3 coisas só que o Evangelho é. Paulo nos diz 3 preciosidades nesse texto. Vocês prestaram atenção na leitura? Primeira coisa que Paulo diz: o Evangelho de Jesus é motivo de honra, de glória, orgulho de quem o abraça, de quem o pratica. Paulo fala com Timóteo, faça o possível, cara, para se apresentar diante de Deus aprovado. Interprete e ensine o Evangelho com responsabilidade, com fidelidade, Timóteo. Para você não cometer equívoco que vai envergonhar o Evangelho. E ele fala assim, porque eu, Timóteo, não me envergonho do Evangelho. Repararam que ele usa a palavra vergonha 2 vezes? Raciocine comigo uma coisa. Paulo escreveu esse texto que foi para a igreja de Romanos. Paulo estava em Corinto, ele escreve para a igreja de Romanos no ano 57 depois de Cristo. Presta atenção. A igreja que estava em Roma era formada principalmente por judeus e gentios. Gentios é que não é judeu. Ano 57, grave esse número. 57 depois de Cristo. Jesus viveu quantos anos? 33. 57 menos 33, 24. Então significa que já tinha passado 24 anos quando Paulo fala isso, que Jesus tinha sido crucificado. Percebem? Neste período, o Evangelho de Jesus estava intimamente, fortemente vinculado com um judeu que tinha sido condenado, crucificado, e olha que crucificação era morte indigna, como delinquente. Sim ou não? Jesus é crucificado no meio de 2 ladrões. E ele era o principal. Presta atenção. Assim, qualquer pessoa que tivesse vínculo, conexão, ligação com esse líder, nessa condição, obviamente, evidentemente, tinha do que se orgulhar? Era vergonhoso, não? Perceberam? Então, como é que a gente vai ter orgulho de um líder que morreu vergonhosamente crucificado? Quando Jesus é crucificado, começa uma perseguição feroz, implacável contra os cristãos. Pelo poder político e pelo poder religioso. Os 2 poderes que mandavam. Era ou não era preciso ter muita coragem para se dizer cristão? Que outro aspecto pesava decisivamente? Jesus veio para se misturar com rico ou com pobre? Humilde, gente pobre, gente discriminada. Então, fazer parte dessa galera era naturalmente vergonhoso. Você estava com a gentalha. Então, ter envolvimento com esse movimento era estigma. Você estava no meio de gente desqualificada, era desonroso por natureza. Veja a importância de Paulo para derrubar essa montanha, essa muralha de preconceito. Aí Deus levanta um cara que era altamente qualificado, acadêmico, erudito, conhecia a religião, conhecia a filosofia, conhecia a cultura grega. E ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Era qualquer um que estava dizendo?
Pelo contrário, o evangelho me enche de honra. Para mim é privilégio. Para mim é bênção. O crucificado venceu a morte. E sua vitória sobre a morte é a razão, é a base, é o fundamento da minha fé. E ele diz, se Jesus não tivesse sido ressuscitado, aí sim o evangelho era vergonhoso. Por isso, não há nenhum motivo para mim ter vergonha do evangelho. Porque ele é sublime, ele é honroso, ele é para gente diferenciada. Preste atenção. Depois de 2025 anos, é fácil hoje para nós nos dizer cristãos, mas era fácil para os cristãos primitivos? Aí eu pergunto para mim e para vocês, nós valorizamos o sacrifício de tantos mártires que tombaram por causa disso? Fala a verdade. Para o evangelho chegar como chegou até nós. Esse dia eu estava contando lá em casa, eu devo ter mais de 40 bíblias de versões diferentes. Olha que moleza. Mas naquela época, era o preço da vida. Na sua vida, você tem dado a devida importância que o evangelho precisa ter. O evangelho dignifica ou é apequenado na sua vida? O evangelho é motivo de honra ou de orgulho, de gratidão em sua vida? O evangelho tem, afinal, relevância ou não na sua vida? Segunda coisa que Paulo nos ensina. Precioso demais isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que nele crê. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Se a gente aprender esse texto da Bíblia, a gente já está com a Bíblia na cabeça. Deus amou o mundo de uma maneira tão fantástica, tão maravilhosa, que ele deu seu único filho para que todas as pessoas, todos, brancos, pretos, amarelos, cor-de-rosa, vermelho, que nele crê, não pereça, não seja condenada, mas tenha vida eterna, que sejam salvos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo pecador, todo. Não existe, é impossível ter no mundo algo mais precioso que isso. Não existe a certeza de ter uma vida eterna. Vida eterna. Porque se a gente viver muito aqui, Maria do Carmo, você está quantos anos? 86, já viveu muitos anos. Mansula, o ano que vem nós vamos celebrar o seu 100 anos. Mas a eternidade, Mansula, a eternidade é uma fagulhazinha perto dos seus 100 anos. Amém. Quando nós falamos de salvação, nós precisamos entender 3 coisas. Quando a gente fala de salvação, nós vamos entender 3 coisas. Primeira coisa que eu preciso entender, salvação. Nós precisamos ser salvos de quê? Porque a gente fala, Jesus veio nos salvar. Salvar de quê? Do pecado. Presta atenção. É importante nós entender que o pecado provocou o rompimento da nossa relação com Deus. O pecado nos tornou seres perdidos, Fabinho. Então, o nosso pecado, Fabinho, criou um abismo entre nós e Deus. Deus se desvinculou do ser humano. Então, nós precisamos ser salvos deste abismo do pecado. E quem é capaz de salvar? Jesus. Terça-feira agora, 4/11, o grande Papa Leão XIV decretou: católicos de verdade, porque tem muito católico meia boca, igual tem muito crente meia boca. Mas católico de verdade sabe disso que eu vou dizer, sim ou não, Verinha? Não se refira a Maria como corredentora. Isso não é verdade. A verdade é uma só. Só Jesus salva.
Grande Leão 14. Falou assim, parem com essa presepada. Seja católico de verdade. Não seja um católico meia boca, só Jesus salva. Maria não. Maria precisou ser salva por Jesus. O pecado nos tornou perdidos. É impossível qualquer ser humano se salvar por si só. Por isso que Maria é mais bem-aventurada entre todas as mulheres, de longe! Porque ela trouxe ao mundo o nosso Salvador. Mais bem-aventurado entre as mulheres. Nós somos, queridos, eu, você, Maria, totalmente incapazes, incompetentes, impotentes para nos salvar. Nós dependemos 100% de um Salvador externo. E foi otorgado só a Jesus essa capacidade de ser o Salvador. Só Ele é o Filho de Deus. Na cruz, Ele assumiu isso. O castigo que estava destinado a mim e a você, Ele falou, venha para mim. A cruz não era para Ele, a cruz era para mim, para você. E Ele nos substituiu lá. É por isso que só Jesus salva. Só Jesus. Então nós carecemos de ser salvos do pecado e só Jesus faz isso. E como que isso acontece? Sabe como é que isso acontece, Verinha? 3 etapas. A primeira etapa, Jesus nos justifica. Nós somos justificados. Jesus foi lá na cruz e pagou integralmente o preço de nossa salvação na cruz. Integralmente. A gente não precisa fazer nada. Está pago. Ele falou, tudo está consumado. Eu já fiz o que tinha que fazer. Segunda etapa. Santificação. Aí nós somos libertos do poder do pecado em nossa vida. Terceira coisa que acontece. Na nossa vida, justificada e santificada, um dia nós seremos glorificados, irmã Sula. A senhora vai estar lá na glória, glorificada. A eternidade, irmã Sula. Liberta definitivamente do poder do pecado. Mas nunca a senhora vai sentir qualquer dor nas juntas, irmã Sula. Mas nunca, Moisés, você vai sentir dor na panturrilha. Tá vendo, Bruno? Foi na cruz que nossos pecados foram transferidos para Jesus. É por isso que só Ele é o Salvador, Fabinho. Mas nunca, Fabinho, você vai precisar ser carregado. Mais nunca. Você vai ter um corpo glorioso. Aleluia. Glorioso. Vai correr, Fabinho, pelos lugares. Terá um corpo glorificado, meu querido. Esta é a razão porque Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas a salvação, para acontecer, é preciso a gente crer. É simples assim, basta crer. E muita gente fica complicando isso. Sabe, Antônio? Complique não, Antônio. Não precisa complicar. Ao crer, Antônio, o projeto de Deus de resgatar sua vida do pecado, você começa uma caminhada com Jesus rumo a essa vida eterna. Foi exatamente isso que aconteceu com o ladrão lá na cruz, Antônio. Ele estava pregado na cruz do lado de Jesus e falou, lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Sabe como é que isso chama, Antônio? Graça. Isso chama-se graça, é uma coisa assombrosa, maravilhosa, espantosa. Basta crer. E crer vem por uma coisa simples chamada fé. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, irmã Sura, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós para você não se achar, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pode fazer o que você quiser, mas é por meio da fé. A salvação é um presente, uma dádiva, um mimo de Deus. E todas as pessoas passaram a ter direito
Graças ao sacrifício da cruz. Oh, coisa maravilhosa. Entenda uma coisa, queridos. Jesus já fez tudo o que precisava fazer. O que nós vamos fazer? Apenas aceitar o presente. Olha que coisa simples. E ele não obriga ninguém a aceitar. É decisão de cada um. Parece uma coisa sem sentido, não parece? Presta atenção. Jesus está dando para nós um presente. Parece uma coisa de doido. Jesus está dando para a gente um presente para passar a eternidade com Ele. Com Deus. Valioso presente. Eternidade com Deus. Não exige nada. E a gente fica embromando para aceitar. Esta é a razão porque Paulo diz, quando ele escreveu 1 Coríntios 1:21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. É coisa de louco. É muito simples, basta crer pela fé. E quando a pessoa crê de verdade, porque tem muita gente dentro de igreja que fala que crê, mas não crê nada, da boca para fora. A gente deseja, anseia mudar de vida. Isso chama-se metanoia, a mente da gente muda. É um arrependimento. Nasce uma pessoa, nasce na gente uma vontade de deixar as coisas velhas para trás. A gente começa naturalmente uma transformação. A gente começa a perder a vontade de fazer o que fazia, Fabinho. Isso é de dentro para fora. Tão notória que as pessoas olham para a gente e falam: fulano está tão diferente, será o que aconteceu com ele? É notório isso, coisa maravilhosa. É o poder do Evangelho fazendo dessa pessoa nova criatura. Presta atenção, olhe para você. Se você não espelha isso, desconfie do seu Evangelho, da sua conversão. A pessoa que, pela fé, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da pessoa de dentro para fora, renovando o caráter dela. Ela vive dia a dia se arrependendo e ela vai progredindo e santificando na relação com Deus. É uma coisa maravilhosa. Ela passa a ter uma vida mais plena. E no dia que ela morre, deixa esse mundo, ela tem a garantia da eternidade com Jesus. É o poder do Evangelho que salva. Que é o Evangelho? Motivo de orgulho para todo aquele que sabe que Jesus salva. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Terceira coisa que o Evangelho é. Essa coisa é muito maravilhosa. O Evangelho é acolhedor. Se você vê algum crente que não seja acolhedor, fala: Jesus precisa entrar na sua vida. Qualquer pessoa. Porque o Evangelho, meus irmãos, a beleza do Evangelho é porque ele é inclusivo, ele é abrangente, ele é integrador. E olha que coisa, ele é assim sem ser anarquista. Ele é assim sem ser confuso. Ele é assim sem ser bagunçado. Olha que coisa linda. Venha como você está. E quando você caminhar comigo, você vai se aperfeiçoando, você se transforma. Se a pessoa não mudou, tem uma coisa errada na sua conversão. O que o Evangelho é para gente é assim. O Evangelho é para gente boa, para gente ruim. O Evangelho é para gente culta, para gente ignorante. O Evangelho é para gente bonita como eu e Toninho. E para gente feia como Israel. Isso. Assumiu Israel. O Evangelho é importante, o Evangelho. Não é nós não. O Evangelho é para gente magra, mas é para gente gorda também. O Evangelho é para gente preta, é para gente branca. O Evangelho é para gente rica, milionária, mas é para gente pobre. O Evangelho é para homens, é para mulheres. O Evangelho é para baixinhos e gordinhos e altinhos e velhinhos e novos. Enfim, o Evangelho é para pecadores. Todos nós somos pecadores, sabe? Não interessa quem a gente seja. Isso prova o amor de Deus para todas as pessoas. Porque o Evangelho é inclusivo. Ele nos aceita como nós somos. E é a nossa relação com Ele que vai nos aperfeiçoando. A caminhada vai nos aperfeiçoando. Por isso que eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Desconfie da pessoa que diz que tem Jesus na vida, mas não muda.
ela continua tendo sua vida que satisfaz os seus desejos carnais, suas vontades, suas inclinações. Desconfie. Jesus não está na vida dessa pessoa, porque quem é realmente convertido muda de vida. O evangelho ele é acolhedor, ele não discrimina, ele age com justiça. Toda pessoa que se rende, que aceita o convite de Jesus, naturalmente ela muda de vida. A transformação é natural, não é nada forçado, não. Claro que tem transformações mais tranquilas e tem transformações mais difíceis, é verdade. É por isso que a justiça de Deus atua igual Paulo diz. O justo viverá pela fé. Perceberam? Aí, andar com Jesus não significa dizer que a vida vai ser um mar de rosa, igual muita gente anda pregando. Aceite Jesus, você vai ficar milionário. É encontrar o príncipe encantado da sua vida. Ganhar na Mega Sena. Não existe nada disso. Jesus alertou: na vida tereis aflições. Tende bom ânimo. As aflições fazem parte do viver. Todo cristão sabe disso. Não tem jeito. A vida é assim. Mas com Jesus vai ser mais fácil, porque ele é companhia. É isso que torna mais fácil. Jesus fala assim: tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Aí tem gente que pensa que vai vencer por conta própria. Não estando em Jesus, meu amigo, nada de feito. É com ele que nós vamos vivendo e superando a dificuldade pela fé. Por isso que Paulo diz: o justo viverá pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Preste atenção. A gente crê pela fé. Pela fé nós somos salvos. E com fé nós precisamos viver. E com fé nós agradamos a Deus. Perceberam? Deus quer e pode fazer nossas vidas ser transformadas de forma maravilhosa, espetacular e de forma inacreditável. Mas só faz isso com o nosso aval. Sabe, Antônio? Deus não arromba seu coração se você não deixar. Ele não invade, ele respeita a sua decisão. Sabe, Cícero? Agora, se a gente se rende, se a gente se entrega, se a gente confia em Deus, a solução dos nossos problemas. Deus, eu estou entregando os meus problemas para o Senhor porque eu sou incompetente para isso. Eu sou pequeno diante desse problema e sei que o Senhor é maior que ele. Porque Deus é maior que qualquer coisa e qualquer problema. Não existe nenhum problema que Deus não tenha solução. Eu vou concluir. Quer que eu fale mais, Carminha? É uma beleza essa criatura, viu? Eu quero concluir para vocês contando uma história muito... Essa história impactou muito minha vida. É um testemunho importante, sabe? Que valida o poder do Evangelho, a capacidade que o Evangelho tem de resgatar e transformar a gente. Sabe, meus irmãos, não existe poço fundo que o Evangelho não vai lá e tira a pessoa e traz. Não existe isso. Não existe poço fundo que o Evangelho não alcança. Eu sei que tem gente que de fato chegou no fundo do poço, eu sei disso. Essas pessoas que estão no fundo do poço, elas só têm um jeito, olhar para cima, não é? Pedir o auxílio de Deus por socorro. E eu conheço muitas histórias assim, sinceramente eu conheço. E quando eu vejo histórias assim, que Deus foi lá no fundo do poço, tira uma pessoa, eu às vezes comento com o Josi, Prim, só o Evangelho de Jesus faz isso. Só o Evangelho faz isso. Sabe, queridos, existem desafios na vida
Que eu olho para eles e falo assim, cara, é muito desigual, é muito desigual. Desafios que parecem impossível para o ser humano superar sozinho. Tem duas áreas na vida humana que eu acho assim grande desafio para quem pratica aconselhamento. Para nós que somos conselheiros, que nos dedicamos a aconselhamento, é desafiador. A área da sexualidade e a área da dependência química é muito desafiador para aconselhamento. Essas duas áreas na vida de famílias destroem família, desintegram famílias. Eu conheço pais que não conversam com filhos por causa da opção sexual deles. Na minha casa você não entra com esse tipo de atitude. Eu conheço famílias que os filhos estão nas sarjetas porque eles são dependentes químicos. Duas áreas extremamente desafiadoras. Nessas duas áreas, conseguir resultados positivos, duradouros, sustentáveis, exitosos, Flávio, é complicado. E eu afirmo com toda convicção, às vezes só é possível através do Evangelho de Jesus. Só o poder do Evangelho faz isso. Eu quero contar para vocês uma história. Essa história de Arlen Mafra. Ele é autor de um livro que ele escreveu, chama Mais Forte que é o Crack. Esse livro foi publicado em 2013. Arlen é mineiro igual eu. Nasceu em Belo Horizonte. Classe média, tranquilo. Muito cedo ele se tornou empresário de uma família bem sucedida. Cheio de grana, mas vazio existencialmente. Sabe como é que ele começou a preencher esse vazio, Júnior? Bebendo. Cuidado com bebida. Do álcool ele passou para as drogas ilícitas. Maconha, cocaína. Sabe como é que ele fazia? Como ele viajava muito a negócio, ele começou a se drogar em quartos de hotel. Escondido da família. Era um pai provedor exemplar, um marido exemplar. Começou a arruinar a família dele por causa disso. Começou a afundar financeiramente para sustentar o seu alto custo do vício. Ele era dono de uma transportadora. Quebrou, faliu. As dívidas começaram a se acumular. E ele começou a vender os bens dele para sustentar o vício. A família e os amigos tentaram de tudo para salvar esse homem. Ele foi internado dezenas de vezes em clínicas famosas, caras, para se livrar do vício. Ele tocava piano, tocava violão, era expert nisso. Um dia lá ela foi visitar, lá ela é a esposa dele. Ela foi visitar ele numa dessas clínicas. Ele estava tão ruim que ela chegou com o violão e falou: você trouxe violão para quê? Eu nem sei tocar. Repare. Meados do ano 2000. Ele voltava de uma viagem, chegou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele tomou uma atitude radical na vida. Ele sentou na cadeira do aeroporto. Ele pensou na vida dele. E ele falou: chega de fazer minha família sofrer. Chega disso. Ele pegou todos os documentos, jogou numa lixeira do aeroporto de Guarulhos. Foi morar na rua. Ele estava com 35 anos nessa época. Foi para Cracolândia. Piorou a situação dele. Se viciou em crack. O cara que era empresário. Dono de transportadora. Para ajudar a sustentar o vício, sabe o que ele fazia agora? Puxava uma carrocinha daquelas de sucata. Papelão. Arlen enfrentou assaltos, brigas por crack. Ele delirava de noite. Ele ouvia vozes. Passou fome, passou frio.
Um dia ele foi confundido com o devedor do fornecedor, levaram ele para ser morto. Levou ele no beco. Eles fazem assim, eles levam o cara no lugar ermo e puf! Quando o cara colocou o revólver na nuca dele, ele levantou a cabeça para falar com Deus. Aí uma pessoa falou, não é esse o cara não, nós estamos errados, não é esse não. Salvo na última hora. Depois de anos de busca sem resultados, ele foi considerado morto. E o juiz falou com Laila, você pode se divorciar, porque nós vamos considerar ele morto. Nesse dia lá, ele escreveu um poema maravilhoso, se despedindo do marido. Um poema lindo, 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 lindo. Ela intitulou esse poema No Lugar Onde Moro. Apaga a luz aqui para a gente... Eu acho que dá tempo de passar esse poema, né? Eu vou passar esse poema... Vou apagar essa luz aqui para facilitar. Som. Tem som e muito. Tá saindo no notebook, no carro? Não. Não tá saindo no notebook também, não. Tá não. Infelizmente, e o som tá aqui. O problema, pastor, é não tem que pegar. Bom, os anos passaram. Infelizmente, nós não vamos escutar esse poema, mas eu vou resumir ele para vocês. Pode acender aí, Goiânia. Lá ela fala nesse poema uma coisa maravilhosa, que ela diz assim: o lugar onde eu moro está vazio. O lugar onde eu moro perdeu a graça. O lugar onde eu moro falta uma pessoa. O lugar onde eu moro falta um amor. O lugar onde eu moro deixou minha alma deserta. O lugar onde eu moro agora é só tristeza e dor. Os anos passaram, sabe, gente? E as esperanças dela, cada dia que passava, diminuiu cada vez mais. 7 anos na rua, doutor. 2000. $2.555 dias na rua. 2.555 dias na rua. Ele era um cara alto, sabe? Mas além de ele tem mais de 1,90 m, ficou pesando 50 quilos. Perdeu os dentes. Feridas pelo corpo, tinha piolhos. Mau cheiro, o cara virou um farrapo humano.
Numa madrugada, ele pensou assim, hoje é meu último dia. Ele foi para debaixo de um viaduto lá em São Paulo, na Avenida Rio Branco, próximo da favela do Moinho. Ele falou, essa vai ser minha última noite. Estava lá jogado como moribundo, passou uma senhorinha. Ela tinha debaixo do seu braço, carregava nas suas mãos um livro poderoso, a Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia Sagrada existe o Evangelho de Jesus. Poderoso Evangelho de Jesus. Ela vinha de uma vigília de oração da igreja. Ela passou, viu aquele homem moribundo ali, largado, igual o bom samaritano. Ela se encheu de íntima compaixão. O cristão que passa num sinal e vê uma pessoa carente, precisando, isso não se move de íntima compaixão, você reavalie seu cristianismo, porque você não tem nada de cristão. Você é um religioso. Se você é indiferente, você ainda precisa se converter. Porque todo cristão, quando vê uma pessoa largada, abandonada, carente, ela se move de íntima compaixão, porque isso é o Evangelho de Jesus dentro da gente. Se você é indiferente, não fale que você é evangélico, que você é um cristão. Não apequene o Evangelho, porque o cristão verdadeiro, ele se compadece. Aquela senhorinha, cristã de verdade, se moveu de íntima compaixão, o Espírito Santo agindo. Ela se dirige a ele e diz, moço, escute, moço, eu preciso te falar uma coisa. Você está me vendo aqui, não está, moço? Mas eu não estou aqui sozinha, você está me vendo só, não está, moço? Mas eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui acompanhado de uma pessoa, eu estou aqui com Jesus. E ele quer te dizer uma coisa, moço, através da minha boca. Ele quer te falar uma coisa. Ele quer te tirar dessa vida, moço. Ele quer te libertar dessa vida, ele quer devolver sua dignidade, moço. Me ouça bem, moço. Ele quer e ele pode, moço. Virou as costas, foi embora, aquela senhorinha com a Bíblia na mão. Aquelas palavras penetrou profundamente no espírito de Arlen. Naquela noite, pela primeira vez na sarjeta, ele fez uma oração aos céus. Senhor Jesus, se o Senhor quer e pode, por favor, me liberte do crack, Senhor. O relógio da igreja deu 2 badaladas. Plim, plim. Era 2 horas da madrugada. Tem nisso uma batalha espiritual feroz, titânica. O mundo espiritual foi mexido. Guerra espiritual invisível. Ele sobreviveu aquela noite. De manhã, ele vai para uma rotatória que ele costumava ficar, pedindo ajuda. Passa o dia ali. Na tarde daquele dia, do outro lado da rotatória, passa um carro, olha para ele, vê-lo, acha que é ele, mas não tem certeza. O cara estava desfigurado, com receio de levantar uma expectativa falsa na família. Ele liga para a filha dele chama Laile, a esposa Laila. E ele fala, Laile, eu acho, presta atenção no que eu estou dizendo, eu acho que eu vi seu pai numa rotatória em tal lugar. Presta atenção, eu não tenho certeza, porque ele está muito diferente, muito magro, muito sujo. Mas quem sabe, pode ser. Ela passa na casa da mãe dela.
Pega a mãe. Vai conferir. Meus queridos, tinha 7 meses que Arlen não tomava banho. 7 meses que o cara não se banhava. Ele fala que pedia tanto que ele não tinha coragem de entrar num lugar para pedir qualquer coisa. Falou que lá perto da rotatória tinha uma padaria. E o cara da padaria pegava a coisa e levava para ele para evitar que ele fosse. Com medo de ele entrar na padaria. Eram 8 horas da noite. Quando um carro freia bruscamente perto dele. Ele estava em pé. Uma porta se abre e uma linda mulher corre ao seu encontro. Abraça ele, o beija e diz: pai, vamos para casa, pai. Vamos para casa, pai. Ele falou que sequer entendeu as palavras, que pai para ele não significava nada. Muito menos casa, ele não sabia nem o que ela estava dizendo. Mas ele entra no carro sem entender o que estava fazendo. O carro fica uma imundície. E ele senta e vai para casa. Aí a família decide: vamos interná-lo na melhor clínica que existe no Brasil ou no mundo. Ele fala: não quero. Já foram 22 recaídas. Eu vou para Cristolândia, que eu ouvi falar que lá tem o Evangelho de Jesus. 22 recaídas, porque as chaves da sua escravidão estavam nas mãos do diabo. Ele é internado na Cristolândia. Ele vai para a Cristolândia voluntariamente. Ao chegar na Cristolândia, Arlen fez a seguinte oração: aquela senhora me disse que Jesus quer e pode. Então, Jesus, se o Senhor quer e pode, me cure. Não me deixe ter recaídas. Eu quero voltar para minha família limpo. Eu quero ser motivo de bênção na minha família. Não quero ser mais sofrimento, eu quero ter motivo de alegria. Preste atenção no poder do Evangelho. Naquela noite, o telefone da Cristolândia tocou. Uma voz lá do outro lado do país. Um pastor da Bahia recebeu a orientação de Deus e ligou para lá. Falou: preciso falar com o senhor que está aí, chamado Arlen. Ele foi atender o telefone. Atende o telefone e a voz diz: não fale nada, só me escute. Eu vou orar por você. No meio da oração, o pastor disse a ele: as chaves das trevas que estavam em poder do pecado, escravizando sua vida, foi tomada. Elas agora estão na mão do Senhor Jesus. E Ele quer e pode te libertar. E Ele está te libertando agora, a partir de hoje, em nome de Jesus. Você está liberto. Preste atenção no poder desse nome. Daquela noite em diante, nunca mais, Arlen teve recaída. Nunca mais ele quis usar crack. Nunca mais o diabo o escravizou. Nunca mais. Ele voltou limpo para casa. Pro amor da sua vida. Ele se casou de novo com a mesma esposa. Meus irmãos, ele se casou na primeira igreja batista de São Paulo. Ele já tinha dormido naquelas escadarias muitas vezes. A igreja o acolheu porque o evangelho é acolhedor. Se formou no seminário batista. Foi ordenado pastor naquela igreja. Hoje ele é um pregador respeitado, do maravilhoso evangelho de Jesus.
Só o maravilhoso Evangelho de Jesus tem esse poder. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho faz isso. Nós aprendemos hoje umas coisas aqui, que foi o seguinte. A gente precisa ter cuidado com o que a gente ouve, não é? A respeito do Evangelho. Filtre o que você está ouvindo. Filtre. Não escute o que qualquer idiota fala. Nós aprendemos hoje aqui o que o Evangelho não é. Entre no ouvido seu e saia por outro, que o Evangelho não é. Nós aprendemos hoje aqui que o Evangelho de Jesus ele é glorioso. Ele não pode ser motivo de vergonha. Nós aprendemos hoje aqui que o Evangelho de Jesus salva. Nós aprendemos hoje aqui, acabamos de ver um testemunho quanto o Evangelho de Jesus é acolhedor. Nos aceita como nós somos e nos transforma profundamente. Mas a decisão é de cada um de nós. Jesus está à porta de cada coração e ele bate educadamente, não arromba a porta. Essa noite, ontem Carminha ficou presa no quarto dela. Teve que arrombar a porta para sair. Jesus não faz isso. Jesus não arromba a porta. Ele bate educadamente. Se a gente abre, ele entra e reina em nossas vidas. E quando Jesus reina em nossas vidas, ele toma as chaves que está na mão do diabo. A escravidão do pecado perde o poder nas nossas vidas. Ela é tomada do diabo, ela deixa de ter poder sobre nossas vidas. As lutas virão. Não se iluda com pregadores que falam que não é verdade. As lutas virão. Mas nós temos uma companhia para nos ajudar a superar. Porque o Evangelho ele não é magia, o Evangelho não é feitiçaria, o Evangelho é proposta de companhia. Nunca estaremos só. Por isso, permita, querido, que Jesus reine em sua vida. Se renda. É uma decisão que cada um pode tomar e eu quero encerrar fazendo duas propostas, só duas. Só duas propostas. Se você entendeu o que foi dito aqui hoje. Entendeu, Antônio? Se você entendeu o que foi dito aqui hoje, e você hoje quer receber Jesus no seu coração, permitindo que Ele seja o seu Senhor e Salvador de sua vida, decida. E você vai fazer um sinal para mim. E eu quero orar por você. Se você decide, falar, Jesus, entre em minha vida, tome conta da minha vida. Baixe a sua cabeça e faça assim um sinal que eu quero orar por você. Qualquer pessoa. Segunda decisão. Se você entendeu o que foi dito aqui hoje e você quer ser um discípulo de Jesus, mas comprometido com seu maravilhoso evangelho, baixe a sua cabeça e faça um sinal. Eu quero ser um discípulo mais comprometido com Jesus. Levante sua mão. Levante a sua mão. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, obrigado por nos ter trazido seu maravilhoso evangelho, Senhor. Obrigado pelo poder do evangelho que pode nos tornar pessoas melhores, Senhor. Nos ajude na difícil, mas honrosa tarefa de sermos portadores desse evangelho. Nos livre do mal, Senhor, e nos conduza com misericórdia cada manhã. Perdoe nossas falhas e nossos pecados, Senhor. E nos redima pelo poder da cruz de Jesus. Amém.